Nesse momento do hidromel, eu vou falar um pouquinho sobre o Cold Crash, algumas curiosidades e para que ele serve na realidade. Eu já volto aí depois da abertura, solta a belinha aí! Olá, você está no Momento do Hidromel. Eu sou Romualdo Juliato e aqui no Tassi Copo Hidromel Espíritos Montes, nesse canal, a gente fala muito sobre hidromel, respondendo as dúvidas enviadas aqui nos comentários, nos canais particulares. E se você é novo do canal, antes de eu responder essa próxima pergunta, já peço que você dê uma olhadinha, já dá uma curtida se você gosta desse tema do hidromel, de bebidas fermentadas. Se você não conhece o canal, já faz a inscrição, porque assim o YouTube te oferece mais conteúdo como esse aqui, e aí ele vai entender, o algoritmo vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai te oferecer mais ainda. Compartilhe com os amigos que gostam também da bebida, ou gostam dos fermentados, ou nem conhecem hidromel, e aí você vai poder oferecer novos conteúdos para ele também. E a pergunta de hoje veio do Alessandro Kaplar, ou Kepler, né? Me desculpe aí se eu não soube pronunciar o seu sobrenome ou se é o seu pseudônimo. Ele pergunta, esse é meu primeiro lote e já estou na maturação, primeiro lote de hidromel, tá, galera? Mas está em temperatura ambiente, devo colocar na geladeira para melhor decantação? Se sim, qual é a temperatura? O que o Alessandro quer dizer nessa pergunta aqui é simplesmente sobre o Cold Crash, uma palavra em inglês, que significa quebra em gelo, ou quebra gelada, né? Entre outras coisas, o principal objetivo do Cold Crash é ajudar na estabilização do hidromel para que ele não volte a fermentar. Mas eu fiz uma listinha de alguns outros benefícios que o Cold Crash pode trazer para o seu hidromel. Vamos lá? Na realidade, o Cold Crash ele não vai estabilizar as leveduras ou acabar com as leveduras ou matar as leveduras para que elas não voltem a fermentar. Na verdade, ele deixa as leveduras adormecidas ou em estado de dormência, né? E também cria a decantação dentro do fermentador. Mas a única forma realmente para estabilizar o seu hidromel ou é fazendo a pasteurização ou adicionando o álcool, né? Você fazendo o hidromel, por exemplo, mais fortificado, ou logicamente, como eu já falei aqui no Momento do Hidromel anteriormente, em outros vídeos também, vou deixar o card aqui em cima, vou deixar aquelas miniaturas no final, utilizando os nossos queridos metabisulfito e sorbato de potássio e unificados, eles trabalham muito melhor. É a única forma realmente de você parar ele durante uma fermentação se ela não tem terminado ainda, ou seja, se a levedura não chegou no seu ápice de tolerância alcoólica. Então, o Cold Crash serve especificamente para ter o resultado de mais açúcar residual no seu hidromel. Ajuda também na clarificação, pois ajuda na decantação daqueles sólidos para o fundo do seu fermentador. E segundo a literatura que eu peguei, né, essas buscas que eu faço constantemente, que a gente tenta o máximo embasar aqui o Momento do Hidromel, não só com a minha opinião ou a minha experiência, mas também a experiência de outros que já fazem hidromel há muitos anos, inclusive literatura internacional, ele também pode reduzir sabores indesejáveis, ou seja, o Cold Crash também ajuda no paladar do seu hidromel. Pode reduzir também a acidez, os taninos, de repente no melomel, por exemplo, ele pode dar uma diminuída nisso, dar uma quebrada naquela adstringência. E como eu falei, ele também precipita as células mortas para o fundo do fermentador, auxiliando na clarificação, como eu já falei anteriormente. Pode reduzir também o diacetil, que é aquele sabor de amanteigado que alguns hidroméis podem também dar a percepção para você quando você estiver tomando hidromel. Além disso, também alguns autores falam que também dá uma maturação mais rápida, ou seja, você também vai ter uma melhora no seu tempo de maturação, e isso tudo unificado traz ao seu hidromel uma estabilidade de sabores bem melhor e também reduz aquela possibilidade de ter uma segunda fermentação na garrafa. Mas lembra que isso tem uma relação muito direta com a levedura que você utilizou, ou seja, da tolerância alcoólica que ela tem. Por exemplo, você está lá com uma levedura, pegou uma levedura que aguenta até 18 graus de álcool, 16, e você quer um hidromel de 13%. Lembra que eu falei lá no começo? E uma forma mais eficaz realmente é com metabisulfito, com sorbato de potássio, para você reduzir aquilo e estabilizar com o dulçor que você quer, com o álcool que você quer. Lógico, o Cold Crash ou a quebra a frio ajuda bastante nesse sentido, só que não é a solução definitiva. Ou seja, quando você voltar à temperatura ambiente, pode ser que seu hidromel, e logicamente lembrando, depois de um Cold Crash, faça a trásfega,
Não vai direto já engarrafando, faça a trásfega primeiro. Até aconselho vocês a deixarem mais uma vez, fazer novamente, né, o cold crash. E a temperatura, que eu não havia citado, alguns autores recomendam aí até 4 graus, eu já acho que abaixo de 10 graus já está legal, então nessa média de 10 e 4 graus é legal de você fazer o seu cold crash. Na geladeira mesmo dá para você fazer isso. Obviamente, se você tiver meios de estabilizar essa geladeira com um termostato específico, você vai colocar numa temperatura exata e isso é mais recomendável. Então vamos lá, recapitulando. Além de todos esses benefícios, para decantar melhor, fazer o cold crash, sim, se você tiver condições de fazer isso, um fermentador pequeno ou mediano, uma geladeira dedicada para isso, como eu já falei em outros momentos do hidromel aqui também, tá? E naquela temperatura que eu falei, entre 4 e 10 graus, tá perfeito, tá legal. Faça então a sua trásfega depois do cold crash, já não engarrafa direto, dá uma verificada se ele não vai voltar a fermentar, ou se quiser faça uma segunda cold crash, uma segunda quebra a frio. E a média de tempo, alguns também recomendam de 1 semana a 15 dias. Então também não é uma coisa tão rápida assim, mas auxilia para caramba, ajuda bastante, principalmente se você fizer unificado todos os processos, tá? Então, você quer perfeito a coisa, vamos lá, coloca a estabilização por aditivos, faz um cold crash e também utiliza aí um clarificante legal. Nossa, é muita coisa, eu queria o mais natural possível, mas o mais natural possível, nem sempre você vai ter o resultado 100% do que você precisa. Ou, obviamente, eu estou dizendo aqui de um processo mais caseiro. Quando a gente começa a falar em processos industriais, obviamente a gente vai ter que trabalhar de outras formas e com uma quantidade maior e volumes bem maiores e outros processos, tá bom? Alessandro, espero ter respondido essa sua dúvida e a de outros que também tinham sobre o cold crash. Aguardo vocês no próximo Momento de Hidromel e não esqueça de curtir esse vídeo aqui para ajudar a gente também. Falou? Um abraço para vocês e boas fermentações!